tô louco, esperando o Danilo Gentili salvar o Brasil. Tô muito, viu? Nossa, eu não vejo a hora que chega as próximas eleições pra eu votar nele. Nossa, mais um neoliberal. A diferença é que agora é um neoliberal comediante que vai estar lá. Nossa, que legal, cara. Puxa, bacana mesmo. Eu mal posso esperar pelo Danilo Gentili na presidência. Danilo Gentili decide finalmente se candidatar à presidência da República. E não é zoeira não, meu irmão, né? Ele foi lá no congresso do MBL, parece que até assinou alguma coisa, termo de compromisso e tudo mais. E nós vamos falar a respeito disso aqui também. As pessoas me perguntam também, mas e você? Por que você não foi no congresso do MBL? Agora você está todo fefozinho? Está fefoso com as bochechas coradas? Não, não é isso. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu vi alguns outros vídeos de pessoas questionando se é de fato verdade que o Gentili vai se candidatar à presidência da República. Isso é verdade, tá? É verdade. Vai acontecer. Ele topou sim e eu acho que ele vai ser um... Boa tarde, meu professor de geografia esquerdista. Em 2018 ele botou no status Lula livre. Agora toda aula daquele mentecapto eu tenho vontade de abandonar o barco. Cara, triste, né? Mas vai se preparando aí que na faculdade é pior, viu? grande candidato. Mike mandou R$5. Verdade. Agora, depende muito do MBL também. Uma coisa que eu sei como amigo pessoal do Danilo é que tem 3 coisas que ele realmente abomina. Cara que vai enriquecer ilicitamente ou que quer fazer da política um projeto pessoal de poder, isso ele tem nojo, assim como eu tenho nojo. Ele também é radicalmente contra, entendeu? Afrouxar leis em relação a aborto, por exemplo, aos direitos do nascituro. Ele é radicalmente, assim como eu sou, contra isso, ele também é contra isso. E ele também é um cara que é absolutamente contra liberação de drogas, tá? Como amigo pessoal... Querem apostar quanto que o Stanso vai botar um comediante em 2026? Do Brasil você não pode duvidar de nada, né? Do Danilo Gentili, ele é totalmente... Valeu, Anônimo, tamo junto, irmão. Boa aula pra você, tudo nosso. Contra essas 3 coisas. E isso talvez entre em choque, né? Eu digo pelo menos no que diz respeito à liberação de drogas e no que diz respeito também aos direitos do nascituro. Andar de bike também conta como cardio? Sim. Pode entrar em... Desde que você pedale, né? De verdade. choque com algumas cabeças ali dentro do MBL. Não sei. Só sei que se tiver qualquer uma das pautas que encaminhe para essas 3 coisas, acabou, meu irmão. Acabou. Tá? Acabou. Ele pula fora na mesma hora. E depende muito da galera do MBL ter maturidade, porque o MBL precisa desse nome forte para se candidatar à presidência da República. A maturidade dos caras tem que condizer ao voto de confiança que o Danilo depositou neles, vamos dizer assim. Sabe, aquele episódio lamentável, por exemplo, dos áudios do Arthur. Teve um congresso do MBL, por exemplo, eu fui no congresso do MBL com os caras, fui muito bem recebido pelas pessoas de lá, fui muito bem recebido pelo pessoal todo. Eu gosto muito do Kim, e aí passou uma semana depois, estava o Kim fazendo tipo uma montagem lá no canal dele, eu não sei, com um funkeiro lá, um MC Priquito. Porque eu não sei das contas aqui, porque eu não sei, nós vamos fazer tudo, nós vamos liberar tudo, galera. Mano, eu não quero ver minha imagem associada a esse tipo de merda. É difícil de entender? Não. Então a maturidade dos caras, bicho, tem que ser proporcional ao voto de confiança que o Danilo depositou neles. Eu vejo dessa forma, né? Veja, o Danilo, ano passado, acho que o Paulo Marinho fez uma pesquisa ali, teste com o Danilo Gentili. Aí encomendou essa pesquisa. Só nessa pesquisa teste o Danilo estava pontuando em 6%. Acho, era por aí, tá? Entre 5% e 6%. Sem ter feito porra nenhuma e sem dizer que era candidato, a não ser a zoeira que ele fez ali. Né? No Twitter dele, no Instagram, fez junto comigo. Nando vai ser vice-presidente, eu vou ser presidente. E já pegou 6%. Você imagina em 2023, onde Lula
vai estar completamente desgastado, porque é um animal burro, infeliz. Ontem ele deu uma palestra, né? Já disse: nós temos que estourar mesmo o teto de gastos e a gente tem que dar leite. Leite para todo mundo beber e ficar com a bolsinha cheio de leite, cheio de pão. O desgraçado, só dizendo que vai estourar o teto de gastos e que não vai ter responsabilidade fiscal, né? O dólar já subiu de novo, meu irmão. Tá lá na casa dos 5,40 e talvez o infeliz ainda faça a atrocidade. Se o Danilo ganhar, vai ser Napio Zelensky, PQP. Não é nada difícil, viu? Colocar o Meirelles na fazenda. Perdão. A atrocidade de colocar o Haddad na fazenda ao invés do Meirelles, tá? Então isso já fez o dólar subir, já desgastou a porra toda, né? Então o Lula. Tanto Haddad quanto o Meirelles, dois lixos. O mito do Lula vai cair. Porque tudo vai ficar mais caro e mais foda, meu irmão. Mais foda mesmo. Como a gente já disse que ficaria. Bolsonaro, o mito do Bolsonaro, ele vai erodir. Porque em 2023, assim que ele perder os poderes do cargo de presidente da República, ele cai para a primeira instância. Caindo para a primeira instância, meu irmão, ele tá fudido, ele sabe que é cadeia. Ele mesmo falou: eu só tenho 3 possibilidades pro meu futuro: morte, cadeia ou vencer as eleições. Vencer as eleições ainda não venceu. Morrer ainda não morreu. Preso? Vai ser preso. Pode ter certeza. Ele sabe disso. E é necessário que o mito do bolsonarismo, ele... Você acha o que desse teto de gastos? Uma das maiores palhaçadas que existe. Não tinha que ter teto de gasto. Sabe, ele precisa cair, ele precisa erodir. As pessoas precisam entender o quão traídas foram por um cara como o Bolsonaro, que usou sim as pautas conservadoras, que usou sim as pautas religiosas só para ganhar capital político. E quando chegou à presidência da República, isso é importante você entender. Quando ele chegou à presidência da República, ele fez tudo aquilo que o PT queria. Todas as pautas do PT avançaram junto com o Bolsonaro e ele prometeu exatamente as mesmas coisas que o Lula prometeu para 2023. Né? Auxílio emergencial perpétuo de R$600. Vai pagar isso com o quê, mano? É a gente que paga. Não é esses desgraçados que estão fazendo caridade, não. Isso aí é a gente, mano. A gente que tá pagando tudo. Né? E sem responsabilidade, sem dizer de onde vai tirar. E vai criar mais imposto, pode ter certeza. Né? Bom, voltando aqui. Esse congresso do MBL me pareceu uma coisa bem divertida, né? Eles pegaram um touro mecânico, colocaram lá a cara do Constantino e a galera ali. Sem teto aí é loucura. Nossa. Tem que explicar, né? Tem que explicar aí o mínimo pra vocês, né? Eu, sinceramente, eu tô de saco cheio, na verdade, viu? Tem que ficar explicando as coisas, porque eu já falei já, né? 1 milhão de vezes já. A gente fala aí qual que é a situação, o problema, mas, porra, mano... Nego não acorda, não. Literalmente, o pessoal acha que faz sentido ter uma política de teto de gastos num país onde você gasta muito menos do que o se deve com educação, infraestrutura, saúde, e em contrapartida, você gasta... Em contrapartida, você paga de juros para banqueiro 7 trilhões, que foi o PT pagou de dívida pública para eles, e a nossa dívida hoje, sabe quanto que tá? 7 trilhões. Pagamos 7 trilhões durante o governo do PT, estamos devendo 7 trilhões. E para saúde, educação, infraestrutura, as áreas sociais, tem teto de gasto, que nem é batido, ainda é investido menos. Que não dá nem para chamar de investimento. Será que vocês ainda não entenderam que tudo se trata de modelo econômico? Enquanto não for trocado o modelo econômico, é burrice falar de política de teto de gasto. Não existe teto de gasto no Brasil. É uma piada. Isso aí é só um limitador, é um jeito de você falar oficialmente que tem que gastar menos do que arrecada, mas é uma farsa. Porque a riqueza está sendo paga para outras pessoas e não está indo para onde deve. Então é muito lindo falar de teto de gastos. Mas é engraçado porque eu explico isso aqui sempre. E não sou só eu que falo, né? Eu coloco pessoas aqui preparadas falando sobre o assunto. E vocês não entendem. Como é que vocês caem assim fácil desse jeito nesse papinho, cara? Hã? Então, porra, o Lula chegar e falar assim: ai, a gente não tem que ter teto de gastos.
Ele, por um lado, tá certo, mas pelo outro lado ele tá errado por quê? Porque ele vai quebrar o teto de gastos, ainda assim desviando dinheiro para pagar juros de dívida. É por isso que o nosso povo vai se fuder por conta disso. Você não pode pegar um dinheiro, ultrapassar o teto de gastos que você tem com ele, sendo que você já tá perdendo muito, pagando dívida, entregando setor estratégico, tudo isso. Percebe? Então, o modelo econômico, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, que são pessoas diferentes, mas que são a mesma coisa no governo, eu sempre falei isso. No governo são exatamente iguais, porque eles defendem o mesmo modelo econômico. É isso aí, cara. E os dois trazem desgraça pro nosso povo, tá? Porque eles não mudam o modelo. Entenderam? O que é esse negócio de teto de gasto? É uma piada, é uma fraude, tá? Sai ano, entra ano, o governo ele gasta cada vez menos nas áreas sociais. Ué, se a gente tá gastando menos nas áreas sociais e tá tudo tá tudo apodrecendo, tudo sendo desfacelado, o que tem a ver essa política de teto de gastos? Não é ali que tá o problema. Perceberam? Hã? Ou precisa desenhar? Será que vocês conseguem entender essa porra? Como que tem política de teto de gasto se em um ano o Bolsonaro pagou de juros de dívida 500 bilhões? Me fala em que área da educação, da infraestrutura, da saúde, de tudo esses 500 bilhões é investido. Não chega nem perto, pode juntar todas. Tá? Vocês estão entendendo? Sei lá, montando no gado, no Constantino. O Renan Santos me convidou pelo menos umas 3 vezes a esse congresso. Outras pessoas me convidaram também. Só que, cara, eu no momento eu não tô com clima nenhum pra nada, sabe? Pra nada. Porque apesar de você ter a felicidade do Bolsonaro, saber que o Bolsonaro no futuro vai ser preso, você tem a tristeza de Lula na presidência da República. Eu não fico feliz, cara, com essa merda nenhuma, não. Cada um tem que pagar pelo crime mesmo. Bolsonaro tem que ser preso e foda-se. Tô preocupado com o Bolsonaro. Quero que ele pague pelos crimes. Agora, o que me preocupa é o futuro do país. Isso me preocupa. Esses caras têm que se fuder, todos eles. Tudo lixo. E eu, como vocês sabem, já recebi muito político aqui em casa e me fudi, cara, grandemente. Me fudi grandemente. Quem vê pensa também que se o Bolsonaro for preso, ele vai ficar lá na prisão, mufando. Ai, porra nenhuma, a gente tá no Brasil, porra. Até o Lula foi solto. Esses caras, né, porra, me decepcionaram pra cacete, entendeu? Tô falando da galera do MBL, não. Se você for pegar, por exemplo, os áudios merdas do Arthur e comparado com a caralhada de imundície que o clã Bolsonaro fez e que esses políticos fazem, político do PT, isso do Arthur é um priquitinho de barata. Não estou querendo também dizer, coitadinho. Não, foi uma grande merda, cara. Foi uma grande merda, entendeu? Que deixou todo mundo, assim, sem palavras mesmo para falar o que é o negócio. Então, eu não fui, cara, porque eu não fui nesse congresso, apesar de ser convidado, ser muito gentil. As pessoas que me receberam lá da última vez foram extremamente gentis comigo e receptivas, né? No momento, cara, a verdade é essa, eu não tô com saco pra porra nenhuma, cara. É um momento muito triste e sério do país, né? Então, é o meu cansaço absoluto no que diz respeito a isso. Voltando ao Danilo ser presidente da República, não espere, já estou falando desde já, não espere em Salvador da Pátria, porque isso não existe. Não existe Salvador. Eu tô louco, esperando o Danilo Gentili salvar o Brasil. Tô muito, viu? Nossa, eu não vejo a hora que chega as próximas eleições pra eu votar nele. Nossa, mais um neoliberal. A diferença é que agora é um neoliberal comediante que vai estar lá. Nossa, que legal, cara. Puxa, bacana mesmo. Eu mal posso esperar pelo Danilo Gentili na presidência. Salvador da Pátria. E não é Danilo que vai salvar a pátria, não. Nossa, é o herói. Esse cara é o herói. Era ele que tinha que ser. Só podia ser ele. Agora eu entendo por que a gente se fudeu tanto. Era pra chegar o Danilo Gentili. Tá? Eu tenho certeza que, como amigo dele, que já converso diariamente, convivo há algum tempo, pelo menos uns 3 anos aí, né? Desde 2019. Deus, aliás, o Danilo me abriu os olhos para uma... Se Danilo Gentili virar presidente, aí eu acho que o lance é ir embora mesmo.
Aí eu acho que o lance é sair vazado. Porrada de coisas que tá acontecendo nesse governo, bandido. Que era a gota d'água que faltava, o comediante virando presidente. É só isso que falta pro Brasil. Não falta mais nada. Aquela cadeira de presidente lá que só senta corrupto, já sentou de tudo quanto é lixo. Só falta o comediante. Desgraçado A do Jair comediante. Bolsonaro, que ainda estamos nesse governo. Né? Mas não espere salvador da pátria não, cara. Não espere, tá? Então chega de meu presidente. Danilo! Esquece isso, meu irmão. Comece a cobrar desde já. O que é que você pensa para o nome para fazenda? O que é que você pensa para educação? Qual seria o nome para educação? Ah, o Danilo é um péssimo presidente porque ele é só humorista. Grandes presidentes foram humoristas antes. Então, Ronald Reagan era humorista. O Zelensky era humorista, porra. Eu tenho a pena, cara, do Danilo ter que lidar com essa corja miserável o dia inteiro lá em Brasília, caso ele chegue à presidência da República. Eu digo para você, não é um projeto impossível. O próprio Lula vai se erodir nesses 4 anos. O mito do Bolsonaro, que já traiu o seu próprio eleitorado agora, né? Se acovardando. Ai, meu pai amado, cara. A questão não é o cara ser um comediante. Não é a profissão dele que é o problema. Ele podia ser qualquer coisa. A questão é que o cara não tem o preparo necessário para ser presidente. É só isso. Mais nada. A pessoa pode vir de onde for, ela pode trabalhar com o que for. Se ela demonstra preparo, projeto, técnico, se ela quer arrumar, consertar, colocar o país nos eixos, nos trilhos, aí assim a gente tá falando de um candidato, tá? Então não é questão de profissão. A questão é que o Danilo Gentili simplesmente nunca falou nada que presta sobre a porra do quadro. Não fala nada, certo? Foi por isso que eu falei ontem. Vamos esperar aí esses 4 anos, vamos ver qual projeto que ele vai desenvolver. Vamos ver perto de quem que ele vai chegar para poder desenvolver um projeto, quem que ele vai buscar para ter a assessoria dele, de pessoas preparadas. Eu quero ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, se for para ficar lá falando, fazendo comédia, aí não dá. Certo? Então o ponto aqui não é o cara ser comediante. A gente fala isso por força de linguagem. Quando eu falo que o cara é um comediante, o que eu tô querendo dizer é que ele só vai se pautar nisso. Ele não vai ter a atitude de um presidente de verdade. O Dr. Enéas era médico. O que um médico tem a ver com um presidente? Nada. Só que o Dr. Enéas tinha preparo, estudava, sabia das questões centrais do país. Certo? O Ciro Gomes é um advogado, professor de direito, só que o cara é preparado, estuda, sabe das questões do país. Agora, Lula e Bolsonaro, o que eles são? Além de político profissional. E nunca estudaram. Não é nada. Não é porra nenhuma. Esses caras não são nada. Certo? O que o Danilo Gentili é? Ah, é comediante? Bacana. O que ele faz? A respeito da... O que ele fala sobre o país? Onde que tá o problema? Como resolver? Quais são as pessoas que dão informação pra ele estudar? Até hoje, o que ele fez? O que ele falou de relevante? Vejo isso. Não falando nada, deixando o país pegar fogo. O mito de Jair Bolsonaro vai erodir também. E essas pessoas vão migrar para pelo menos a possibilidade de terem alguma... Então, eu só vou ter uma... Por enquanto, a minha visão é essa. Eu só vou ter uma opinião 100% formada sobre isso quando o tempo for passando e eu ver o projeto que o Danilo vai desenvolver. Né? Ou você vai ficar só na retórica, só dando entrevista, falando, fazendo piadinha e tal, sendo... Vamos ver o que ele vai fazer. Esperança no futuro. E aí o nome do Danilo vai ficar cada vez mais forte. E aí, ô Danilo, eu sei que você está assistindo aí. Aí você se prepara, meu irmão. Você se prepara. Porque quando você estiver figurando bem em uma pesquisa eleitoral de intenção de votos entre as pessoas, o que vai ter de gente querendo acabar com a sua raça, não só assassinando reputação, mas gente querendo eliminar você fisicamente mesmo, você se prepare. E se prepare ainda para ter que lidar com a pior corja de bandidos que este mundo já viu e que nos assaltam desde a época de Cabral. Se prepare aí, meu irmão. Porque às vezes aquilo que começa numa brincadeira, como a candidatura à presidência da República do Jair Bolsonaro, começou numa brincadeira.
tá? Às vezes você chega lá. E aí tem que honrar os votos que recebeu, os eleitores que confiaram em você, e tem que entregar a vida mesmo ao país, tá? Bom, é isso aí que eu tinha para falar hoje para vocês. E peguem todos nos meus ovos, tá? Danilo Gentili são os meus bagos.